nome da pregação de hoje é O que é alegrar-se no Senhor? Vamos ler. Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Paulo não está apenas repetindo a ordem para que você e eu estejamos alegres, não apenas neste capítulo. Em toda a epístola de Paulo aos Filipenses, ele está falando sobre isso. Ele já havia falado sobre isso, alegrai-vos, lá em Filipenses capítulo 3. E a gente tem que lembrar o contexto em que Paulo fala essas palavras. Paulo estava preso, meus queridos, preso. Ele havia perdido tudo, tudo. Na cadeia ele perdeu a sua liberdade. Aquele prazer ordinário e espetacular que você tem de abrir a janela da sua casa, olhar o horizonte, sair à rua, caminhar um pouco. Paulo não tinha. Eu sei, estando você com essa liberdade, você às vezes não valoriza o espetáculo que é isso. Mas Paulo tinha perdido isso. Paulo também tinha perdido sua família, se tivesse. Pelo menos restringido em muito o contato com a sua família. Paulo havia perdido também o seu contato com os irmãos. Paulo estava numa das piores circunstâncias em que um ser humano pode se encontrar, preso. E nessa circunstância, Paulo está de cabeça erguida. Paulo está de cabeça erguida. E é por isso que, inclusive, muitas e muitas pessoas estavam se convertendo, os soldados romanos, ao verem a força de Paulo. Ao verem o tipo de vida que Paulo levava, eles ficaram impressionados com Paulo. E por isso Paulo pregou o evangelho a eles. Se Paulo estivesse lá deprimido, destruído, dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou doente com a doença da depressão. Você acha que algum soldado romano iria falar, eu quero ser como Paulo? Que fé é essa? Óbvio que não. Toda a epístola de Paulo aos Filipenses traz essa beleza. De Paulo falando sobre não andarmos ansiosos no momento em que ele está prestes a perder a cabeça. Paulo fala de alegria preso, perdendo praticamente tudo, sabendo que pode morrer a qualquer instante. É no meio de uma das circunstâncias mais terríveis que Paulo diz, alegrem-se, e eu estou ordenando a vocês, meus irmãos, alegrem-se. Eu repito a vocês, e eu falo isso para vocês 3 vezes, ele fala isso 3 vezes, para que vocês não se esqueçam. Martin Lloyd-Jones disse, isso aqui é um testemunho ao mundo. A alegria dos cristãos em meio aos sofrimentos é um testemunho ao mundo que grita, Cristo é suficiente. A nossa alegria não depende de uma circunstância. A nossa alegria vem de Deus. Ele é a razão da nossa alegria. É uma vergonha. É uma vergonha. Pastores e crentes dizendo, tudo bem. Tudo bem. Os crentes vivem infelizes hoje e pior, muitos deles nem motivo têm. E vivem constantemente assim, angustiados, largados no quarto e eles dizem, isso é normal. Influenciados pela psicologia, esses pastores têm dito isso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ok. Alegrai-vos no Senhor. Mas o que significa isso? Na prática, o que é alegrar-se no Senhor? Isso tem a ver com fé. Mas como essa fé se materializa? Primeiro, o que é alegrar-se no Senhor? É a certeza de que Ele, o Senhor, reverterá o mal em bem. Paulo, em Filipenses capítulo 1, ele diz, estou preso. E, além do sofrimento da prisão, da falta de liberdade, há pessoas que estão pregando, motivados por inveja, para ver se isso traz sofrimento a mim, e se isso aumenta e intensifica o sofrimento que eu tenho. Mas aí sabe o que Paulo diz? Olha, que importa? Que importa isso? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Algo ruim está acontecendo. Aquelas pessoas estão pregando, motivadas por inveja, para trazer sofrimento a Paulo. Isso é uma coisa ruim. Mas Paulo diz, quer por verdade, quer por pretexto, com isto eu me regozijo. Até em meio a essa circunstância ruim, eu me regozijo. Por quê? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, meus irmãos filipenses, e pela provisão do Espírito, me redundará em libertação. Eu já falei sobre isso, mas de qualquer forma, Paulo está dizendo, essa coisa ruim, não tem problema, Deus vai usar isso para o bem. Por isso, eu me regozijo, porque eu estou certo. Está vendo? Como ele se alegra?
Ele se alegra por conta da crença dele, por conta da fé firme que ele tem, de que essa coisa ruim será revertida em uma coisa boa. Note essa frase. Com isso me regozijo. Por quê? Porque estou certo. Olha esse texto de Salmo. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. É o Senhor que reverte a situação. É por isso que nós podemos nos alegrar. Mesmo em meio ao sofrimento, nós temos a convicção plena de que Deus vai pegar aquela circunstância ruim e vai usar para a glória dele. Vai fazer alguma coisa, porque Deus não apenas transforma água em vinho, ele transforma uma circunstância de sofrimento, uma tragédia, em algo que glorifique o nome dele. A cruz era o lugar de vergonha, de morte. Hoje nós dizemos é o lugar de honra, de glória e de salvação. Porque ele transformou a cruz, vergonhosa, em poder de Deus. Eu me alegro, diz Paulo, até em meio às coisas ruins, porque Deus vai usá-las para o bem. A ansiedade e a tristeza não tem nada a ver com fé, dizem os incrédulos, até pastores. Você sabe, tem um monte de pastor que é filho do diabo. Você sabe disso, está na Bíblia isso, gente. Está na Bíblia isso. A Bíblia declara que muitos apóstolos dos dias de Paulo eram enviados de Satanás. Tem um monte de pastor que é filho do capeta, é filho do diabo. Pregam mentiras e absurdos. E dizem, ansiedade e tristeza não tem a ver com falta de fé. Papo de incrédulo. Salmo, a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Assim como a luz alcança o justo, a alegria também. É o que o salmista declara. Romanos 2,9. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado, ao judeu primeiro e depois ao grego. Glória, porém, e honra àquele que pratica o bem. Ou então, Isaías 61, que é um texto que fala sobre a missão de Jesus, o Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha que coisa, ele me enviou a curar os quebrantados de coração. E a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantados pelo Senhor. Você notou isso? Olha ali. Consolar os que choram. O que mais ele diz? Pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos. A figura do carvalho é poderosíssima. O carvalho era uma árvore imponente, poderosa e forte. O vento batia, ela não caía. Essa é a figura. Essa é a figura que Deus usa para retratar o cristão. O cristão que foi tocado pelo Messias, que ouviu a pregação de Jesus, que creu em Jesus. Ele é como o carvalho, meus irmãos. Ele não é essa gelatina que nós vemos hoje. Os crentes andando, vacilantes. Não é. E por que eles não são assim? Porque eles creem, eles se alegram em Cristo. Se alegram na certeza plena de que Deus vai usar as coisas ruins para a glória dele. Por meio da fé, portanto. É por meio da fé que nós nos alegramos no Senhor. Segundo, alegrar-se no Senhor é o quê? É ter a certeza de que Deus coloca alegria em nossos corações. Davi, nos Salmos, ele diz assim: puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ele está dizendo que a alegria independe da fartura, da prosperidade. Ele está dizendo que a alegria é posta por Deus em nossos corações. Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, a palavra gozo aqui é alegria, alegria seja completa. Como os pastores podem dizer que é normal que os cristãos vivam angustiados? Como eles podem dizer isso? Jesus disse o seguinte sobre o Espírito Santo: eu vou, mas o Espírito Santo virá, porque ele é o Consolador. Como que alguém que tem o Espírito de Deus dentro de si pode dizer que é normal que os cristãos vivam infelizes? Mentira! Mentira! Deus coloca alegria em nossos corações. Paulo, aqui em Filipenses, diz que Deus não permitiu
que Epafrodito, que era um companheiro dele, morresse. Não, Deus não permitiu. Veja o texto. Com efeito, Epafrodito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo, crentes têm tristezas. Momento de tristeza, faz parte. Mas como que Deus nos consola mesmo em meio às tristezas? Aqui, por exemplo, Deus fez isso, operando o milagre de preservar Epafrodito, que seria um ombro amigo para ajudar Paulo, que seria consolo para Paulo. É Deus quem põe alegria em nossos corações de maneira direta. É Deus quem põe alegria em nossos corações, operando um milagre de curar alguém, de colocar uma pessoa que te ajuda, que te mostra o caminho, uma pessoa que te dá uma palavra de ânimo naquele momento que você pensava, não tem mais jeito para mim. São inúmeras as maneiras que Deus coloca alegria em nossos corações, coloca esperança em nossos corações. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas, declara Provérbios. Essa crença de que Deus, de alguma maneira, Ele vai me consolar. É isso que pensa o cristão. Mas e se eu perder os meus filhos? E daí quem disse que são os meus filhos que são a razão da minha alegria? Deus utiliza os meus filhos para me alegrar. Mas quem diz que eles são a razão? Eles não são a razão. Eles são o meio que Deus usa hoje para me alegrar. Se eles forem embora, Deus vai usar outro meio. Mas a razão da minha alegria, a causa direta da minha alegria, é Deus. Sabe por quê? Sabe por quê você fica ansioso e triste? Porque você olha para o futuro e você não acredita que Deus vai consolar você, que Deus vai estar com você. Você, às vezes, solteiro, você pensa, e se eu ficar para titio? Aí você pensa que uma esposa é a causa direta da sua felicidade. Mentira! Se você não tiver esposa, Deus vai usar outro meio para alegrar o seu coração. Sabe por que você fica ansioso? E se eu não tiver filho? Mas quem disse que filho é a razão da sua alegria? Filho é um meio. Se não tiver filho, Deus vai usar outro meio para alegrar você. É isso que o crente pensa. Ele olha o futuro e ele não nega a possibilidade de coisas ruins acontecerem. Ele não crê como o pessoal do pensamento positivo. Eu não estou gorda, não estou gorda. Diz a moça que tá gorda. Eu não vejo nada de ruim no meu amanhã. Isso é estupidez, isso é loucura. Isso é loucura. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou dizendo que você vai olhar para o futuro e vai projetar apenas coisas positivas e por isso você vai ficar em paz. Isso é doideira. E quando as coisas ruins acontecerem, esse seu voo de galinha de esperança vai cair. Veja a perspectiva de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que Abacuque está dizendo? Ainda que coisas ruins aconteçam, eu espero que não, mas eu sei que é possível. Eu sei que é possível. Mas por que Abacuque está em paz? Não é porque ele olha o amanhã e ele faz uma falsa projeção de um mundo sem dificuldades. Mas é que ele crê que de alguma maneira Deus vai consolá-lo, mesmo que ao redor dele exista apenas caos. O campo não tem nada. Ele olha para as ovelhas, que ovelha não tem nada, o curral não tem nada. Ele olha o seu futuro e ele vê apenas coisas negativas, possibilidades de coisas negativas. Mas de alguma maneira ele crê. Olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer alguma coisa de modo que no meio daquele caos, no meio daquela sequidão total, eu vou estar de pé, porque Deus vai me sustentar. Quantos creem? É isso. É isso. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Poxa, pastores, vocês creem ou não? Preguem o texto. Terceiro, alegrar-se no Senhor significa contentamento em se submeter à sua vontade, à vontade de Deus. Paulo está preso e ele diz o seguinte,
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, quais? Uma delas, que ele estava preso. Que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está dizendo o seguinte: pelo fato de eu estar preso, essas pessoas, esses guardas, eles têm visto as minhas cadeias em Cristo. O que Paulo está falando aqui? As cadeias em Cristo, para Paulo, representam o serviço dele a Jesus. Paulo, é óbvio que ele está fazendo um trocadilho com o fato de que ele está preso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: os homens, os soldados, eles estão vendo, em primeiro lugar, que eu estou preso aqui por conta da minha prisão a Cristo. Eu só estou preso porque eu preguei o Evangelho. Segundo, eles têm me visto aqui, que eu vejo este lugar como o lugar que eu deveria estar, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu estou aqui porque Ele quis. E ao verem isso me abriu uma porta para pregar o Evangelho para eles. Paulo, portanto, se contenta com o fardo de estar preso. Ele entende que ele está preso porque Cristo o quis. Isso tem a ver com as cadeias dele em Cristo. Paulo se contenta com a soberania de Deus, que está utilizando a prisão dele para libertar a muitos outros. É por isso que Paulo está de cabeça erguida, porque ele se contenta. Ele, ao invés de falar, por que eu? Por que eu perdi o meu filho? Por que eu? Tantas crianças, por que eu? Paulo não faz isso. Tantos outros pregando, por que eu fui preso? Ele não faz isso. Por quê? Porque o meu filho doente. Tantos outros, por que o meu? Paulo não faz isso. Ele apenas diz, as minhas cadeias em Cristo estão sendo vistas. Os soldados estão vendo. Os soldados estão vendo. Lembra também de Jó? Jó perde tudo. Ele diz o quê? Deus tirou. Jó não diz, os bandidos tiraram, porque de fato os bandidos tiraram. O texto bíblico diz que bandidos roubaram Jó. Jó não diz que Satanás tirou, porque a Bíblia declara que foi Satanás. Jó nem diz que foram os ventos, porque a Bíblia também diz que os elementos da natureza ajudaram a tirar tudo. Jó diz, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher dele dizia, aquela jararaca, a única coisa que sobreviveu, né? Era a única que tinha que morrer. A jararaca da mulher sobreviveu. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Reclama agora. Blasfema contra Deus. Jó diz, não. Deus deu, Deus tirou. E lembra outra frase de Jó? Nós temos recebido e aceitado os bens de Deus, as coisas boas. Também não iríamos nos contentar e aceitar as ruins? É por isso que Jó se manteve de pé. É por isso que Paulo se manteve de pé. Porque ele se humilhava diante de Deus. Ele, ao invés de questionar por que isso, por que aquilo, ele simplesmente se submetia à soberania de Deus. E ele, então, por conta desse contentamento, ele se mantinha de pé. O que é alegrar-se no Senhor? É o contentamento de se submeter à vontade do Senhor. Kafka foi um escritor, ele escreveu um livro chamado O Processo. Esse livro retrata uma sociedade totalitária. O personagem principal é chamado, ele foi processado, mas ele não sabe por que ele foi processado. E ele tenta descobrir, ele não sabe. Mesmo assim, ele vai lá para ser preso. Ele não sabia nem mesmo o horário da audiência. Ele teve que descobrir por ele mesmo. No final, ele acaba sendo morto e ele nem sabe por quê. Esse é um livro que visa retratar muito daquilo que a gente tem visto na nossa sociedade ocidental recentemente. Muitas vezes, o que a gente vê do estamento burocrático é isso. É um sistema que parece engolir a gente, destruir o indivíduo. E o pior é que a gente nem sabe o que fazer e a quem recorrer. Vou te dar um exemplo. Uma vez a gente tinha uma propriedade aqui na igreja e a gente precisava regularizar a propriedade. E eu fui até a Receita Federal, acho, e a mulher lá falou, você tem que ir para a internet. Aí eu fui para a internet, ela falou, lá na internet me disseram, não, você tem que voltar lá na Receita.
E chegando lá, eu descobri que a mulher não sabia. Eu tive que estudar, ela concursada, recebendo um baita um salário, e ela não sabia fazer. Eu tive que estudar o assunto. Eu lembro de voltar para casa chorando. Eu lembro de um dia, porque eu tentava de tudo que era jeito. Falei, gente, como é que a gente vai fazer? Eu lembro que um dia eu cheguei em casa e eu chorava de desespero. Falei, meu Deus do céu, e não tem ninguém para a gente dar um murro. Não tinha ninguém. Porque a mulher, coitada, quem ela é? Nada. Ela é um funcionário, apesar que ela é responsável, mas nada, nada, nada. Tinha o sistema totalmente engole a gente. Eu tive que estudar o assunto, tive que contratar uma contadora para estudar junto comigo, e no final do processo a gente foi lá. Eu e a contadora, a gente ensinava para a mulher como é que ela fazia. Ela falava, não é nessa página aí não, é na outra. Olha que situação. É isso que o Kafka quer mostrar. Como que muitas vezes esse estamento burocrático, ele engole a gente, e muitas vezes nós não temos a ninguém, a quem recorrer. Essa é uma situação difícil. Isso tem a ver com o juízo de Deus sobre nós, sobre os nossos pecados. Inúmeras vezes nós somos engolidos, nós não temos nem o que fazer, roubam a gente. Isso acontece. O que eu estou falando não é um incentivo a deixarmos de tentar melhorar as coisas, mas é apenas uma constatação que muitas vezes a gente faz de tudo e parece que não acontece muita coisa. Pelo contrário, somos engolidos, somos roubados. E o que a gente faz? A gente pode ficar o tempo todo reclamando dos impostos, a gente pode reclamar da burocracia do nosso país. A gente pode fazer isso. Ou a gente pode fazer como Paulo, entender que Deus é soberano sobre o nosso país, que inclusive esse Estado extremamente burocrático, ladrão, ele está debaixo do controle de Deus. E a gente pode ficar reclamando de tudo, de todos. Ou a gente pode dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Sim, a situação do nosso país não é das melhores, mas nós merecemos coisa até pior. Não merecemos? Nós somos pecadores, somos malignos. O contentamento de Paulo em submeter aos desígnios de Deus tem a ver com se alegrar no Senhor. E quarto e último princípio. Alegrar-se no Senhor é entender que alegria é mandamento. Eu sei, eu já falei sobre isso em algumas pregações, mas eu vou repetir porque Paulo está repetindo. Se Paulo está repetindo, eu tenho que repetir. Alegria não é apenas uma promessa do Evangelho. Alegria é um mandamento do Evangelho. Isso é óbvio que nós não estamos impedidos de chorar. Jesus, diante de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro logo em seguida, Jesus chorou. A Escritura fala que Paulo ficou abatido. Ele disse, eu fiquei abatido algumas vezes. Faz parte da vida. É a coisa mais normal, perdemos alguém, ficarmos tristes. É da vida, faz parte. Diante de um momento difícil, ficamos tristes. Isso é da vida. Isso não é proibido de forma alguma. Mas a gente precisa fazer algumas definições aqui. Primeiro, não é normal quando eles dizem, tá vendo aquela pessoa? Ela está tudo bem, não tem nada acontecendo e ela está infeliz. Logo, isso é doença. Mentira. Eu já conversei com várias pessoas assim. Entrei na casa, uma mansão. Quase que tinha que entrar de bug dentro da casa. E aí a empregada me dizendo, olha, eu não sei, isso é doença, porque ela tem tudo e mesmo assim ela é infeliz. Eu falei, moça, não é doença. Uma pessoa, ela pode ter todo o dinheiro do mundo, se ela não tiver Deus dentro dela, de verdade, uma fé verdadeira, não tem alegria não. Não, mas ela tem fé sim. Até os demônios têm uma falsa fé. Se você sair aqui na rua, todo mundo vai dizer que tem fé. Mas não tem a fé verdadeira. Não tem. Então, primeiro, mentira isso. É normal. A pessoa tem tudo e mesmo assim. Tá triste. É normal isso. Não, não é normal. É falta de fé, falta de propósito. Algum pecado oculto que às vezes ela não confessa. Opa, isso já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa está triste lá e ninguém sabe por quê. Aí depois de espremer, você acaba descobrindo lá um aborto. Abortou, traiu. E aí confessa, o perdão vem, a paz, a alegria se restabelece. Segundo, estabelecer. Quando algo ruim acontece, a gente fica triste. Mas não é normal dizer que o crente se entrega. Ele fica jogado lá no chão dizendo, tá vendo, isso é doença. Ele está jogado ali, ele não tem força para levantar, logo isso é doença. Não, isso é fraqueza, não é doença. Porque Provérbios declara, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ora, ser forte no dia de paz, aí nem precisa desse versículo. Porque, veja bem, os pastores dizem, não, a pessoa ela teve um momento difícil, ela não consegue se levantar, isso é doença, é fraqueza.
Se isso não tem a ver com esse texto aqui, quando que esse texto vai ser aplicado? Quando uma pessoa passa um momento de sofrimento e ela se entrega completamente. Não é em relação a essa circunstância que Provérbios está se referindo? Então é em relação a qual circunstância, então? Ou, não, pastor, é doença mesmo. Provérbios também diz. O espírito firme sustenta o homem no dia da enfermidade. Até quando de fato a doença, um espírito firme, deixa o homem forte. Olha o que a Escritura declara. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É normal que enfrentemos momentos de tristeza. É normal, faz parte da vida. Mas dizer que um crente se perpetua num estado de angústia constante, mentira. Você deve sim avaliar. Senhor, será que há algum pecado aqui? Será que há, talvez, Instagram demais na minha cabeça? Pode ser uma causa. Você está olhando demais aquela mocinha lá com aquela barriga chapada. Você está olhando demais aquela fulana lá que foi para as Maldivas. E aí você, o tempo todo, você está cultivando inveja no seu coração, ingratidão no seu coração, de modo que às vezes você não está notando isso. Mas pode ser que a razão da sua tristeza está aí. E aí você está dizendo para todo mundo que não sabe. Eu não sei, está tudo bem. Mas lá no seu coração você está cultivando inveja. E a inveja, diz a Escritura, é podridão dos ossos. Inveja é podridão dos ossos. Agostinho escreveu o livro A Cidade de Deus. No século V, os bárbaros invadiram Roma e destruíram Roma. Acabaram com Roma. Naquele momento, Agostinho, no capítulo 10 de seu livro A Cidade de Deus, disse que algumas pessoas ficaram profundamente tristes a ponto de perderem a esperança. Agostinho então disse: aquele que depositou a sua esperança na riqueza espiritual, nada perdeu. Mas quem estava muito ligado aos bens terrenos, aí diz Agostinho, quando os perdem é que se apercebem até que ponto, amando-os, pecaram. Olha o que Agostinho está dizendo. Sabe aquelas pessoas que perderam seus bens e perderam também a esperança? Isso, diz Agostinho, é uma evidência de que essas pessoas amaram demais os seus bens. Colocaram nos seus bens a razão da sua alegria. Fizeram de seus bens, do dinheiro, o seu Deus. Aí, por isso Agostinho diz, até que ponto, amando-os, pecaram. A gente precisa fazer essa diferença. Porque Paulo diz assim, abatido, mas não destruído. Abatido diante de uma circunstância difícil, normal. Levou uma pedrada na cabeça e cair, normal. Mas Paulo diz, posso até cair. Fiquei triste por algo, uma circunstância ruim, normal. Posso até cair ali, triste. Mas ficar ali, jamais. Ficar ali para sempre, dizendo acabou para mim, não tem mais jeito. Abatido, às vezes. Destruído, jamais. Destruído, jamais. Essa é a perspectiva cristã. Por quê? Porque o salmista diz assim, alegrai-vos. Servi ao Senhor com alegria. Ele está dando uma ordem. Assim como Paulo está repetindo essa ordem. Assim como Paulo está repetindo essa ordem. Servi ao Senhor com alegria. Por quê? Por que essa ordem? Quantos aqui creem que Deus é soberano? Isso significa dizer para nós, calvinistas, que nós cremos assim. Que Deus determina o mal e o bem. Ele é soberano sobre o mal e sobre o bem. Como o próprio Jó disse, não temos recebido o bem de Deus porque não receberíamos o mal. Viu que Jó era calvinista? Ele cria que Deus era soberano sobre o bem e sobre o mal. Então, mesmo as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas têm a ver com a vontade de Deus, correto ou não? Sim, é o que a Escritura declara. Se você crê que Deus é soberano sobre você, sobre tudo que acontece com você, se você crê que Deus é justo, Ele não pode cometer injustiça. Se você crê que Deus ama você, não é possível que Deus te ame mais. Diante de todas essas crenças em relação ao seu Deus, como essa fé nisso que Deus é, pode fazer com que você se mantenha num estado constante de tristeza. É claro que a tristeza de muitos tem a ver com a falta de fé. A falta de fé de que Deus é soberano e vai usar essa circunstância ruim para o bem. A falta de fé em crer que Deus nos ama e vai usar o mal para a glória dele. A falta de fé de crer
que Deus pode transformar essa circunstância ruim. A falta de fé em crer que Deus pode preencher os nossos corações com aquilo que nos falta. Se faltar algo aqui, Deus vai preencher através de outra maneira, através de outros meios. Essa é a crença de Paulo. É por isso que ele pode dizer, alegrem-se no Senhor. Ele não diz, alegrem-se na sua família, apesar de ser uma bênção e ser um meio de alegria, mas não é fim. Paulo não diz, alegrem-se no seu trabalho. Coloquem a alegria de vocês no seu trabalho. E se o trabalho de vocês amanhã acabar? Ele não diz, portanto, alegre-se no seu trabalho. Paulo não diz, alegre-se em qualquer outra coisa boa que o próprio Deus deu para vocês. Não, alegre-se em Cristo Jesus. Porque aqueles que assim o fazem, claro, vão enfrentar momentos de tristeza, e de tristeza profunda. Mas, no geral, eles vão ser como o salmista declara, o crente é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quantos creem? Vamos ficar de pé?